Olá, gente! Vamos para mais um vídeo sobre desenvolvimento infantil? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre como é que acontece o desenvolvimento motor. Aliás, antes de entendermos como é que o desenvolvimento motor acontece nas nossas crianças pré-escolares, vocês vão ouvir falar muito sobre esse assunto, sobre esse termo pré-escolar. Todas as vezes que nós falamos sobre o desenvolvimento no pré-escolar, ou a atenção no pré-escolar, ou a alfabetização do pré-escolar, nós estamos falando de crianças até o sexto ano de vida, ok? Marquem essa informação que ela é importantíssima no momento que vocês forem recorrer a informações teóricas, a informações técnicas. Os livros sobre desenvolvimento humano sempre vão trazer essa terminologia pra gente, ok? Bom, o comportamento motor, portanto, ele vai ser caracterizado como um movimento voluntário. Ou seja, a gente tem uma intenção. Essa intencionalidade traz pra gente a função motora. E também temos algo importantíssimo. O comportamento motor, ele é adaptativo. Ele serve, portanto, para nos adaptarmos ao nosso ambiente. Essa é outra parte importantíssima. Uma vez que ele é voluntário, que ele é intencional e ele, então, é adaptativo, a gente vai compreendendo que o comportamento motor, ele nos dá funções vitais. É por conta do comportamento motor que nós nos comunicamos, que nós nos alimentamos, que nós caminhamos. Então, toda essa interação social, fisiológica, de saúde, ela se dá em decorrência do comportamento motor. Entendendo isso e internalizando essa ideia da importância do comportamento motor, nós vamos entender, portanto, como é que ela acontece no desenvolvimento humano. Regra importante para o desenvolvimento do comportamento motor e de todo o processo do desenvolvimento físico-motor é que ele é progressivo, vai do simples para o complexo. O comportamento motor tem uma função importante para a nossa vida, mas que não se dá de uma hora para outra. O comportamento motor, ele é dividido em 3 habilidades. Então nós vamos ter as habilidades manipulativas. Essa habilidade motora é aquela onde nós vamos entender desde muito bebê a capacidade do ser humano em pegar coisas, em se apropriar das coisas. Então, lá muito bebezinho, nós vamos perceber um comportamento palmar. Então o bebê vai pegar as coisas com a palma das mãos. Ele ainda não tem os dedos tonificados o suficiente para que ele pegue com precisão. Isso significa, portanto, que quando o bebê ele pega com a palma das mãos, nós estamos falando sobre preensão de força. Esse comportamento manipulativo, ele é o mais simples que uma criança pode nos oferecer. Ao passar do desenvolvimento, como o nosso desenvolvimento é céfalo-caudal e próximo distal, o que eu quero dizer com isso? Céfalo-caudal, porque primeiro se desenvolve o cérebro para depois as outras partes do corpo, e próximo distal porque é de dentro para fora, é do centro para as extremidades. Então nós começamos, por exemplo, pensando nos membros superiores, nós vamos desenvolver primeiro a palma das mãos e logo em seguida os dedos. Então próximo distal, a gente vai se distanciando do centro do corpo porque nosso desenvolvimento é do centro para fora. A partir do 7º mês de vida, o bebê já é capaz de começar a fazer essa pega bem firme com a palma das mãos. No 14º mês de vida, esse bebê ele já tem condições de fazer uso dos seus dedos, só que ainda não do dedão. Então vocês vão perceber, por exemplo, que é aquele bebê que vai começar a fazer a introdução alimentar de forma autônoma. Então eles vão pegar o garfo, a colher, sempre com os dedos e a palma da mão. É nesse grande momento, por conta ainda de uma habilidade manipulativa muito pouco aprimorada, eles fazem muita bagunça no fim das contas, né? Eles acabam deixando cair comida, eles acabam fazendo a maior bagunça ali na mesa. É importante que a gente mantenha essas crianças sendo estimuladas, ok? Então, mesmo fazendo uma baguncinha, vale muito a pena por conta desse desenvolvimento motor mais potente, está bem? Então, mais ou menos perto dessa idade, dos 2 anos e meio, a criança já é capaz de comer como um adulto, né? E ter as habilidades manipulativas mais próximas de uma motricidade fina aprimorada. E a partir daí, até os 4 anos, essas mãos já estão prontas para toda a apreensão de força
bem aprimorado. Então, as habilidades manipulativas, elas são muito progressivas, assim como todos os outros comportamentos motores. Mas sim, é uma das habilidades mais difíceis de serem adquiridas e, portanto, aprimoradas, tá? Então, vale muito a pena que a gente, até os 4 anos de idade, a gente dê bastante tarefinha de, por exemplo, massinha, argila, bolinhas, para que essa criança mantenha os seus dedos em constante evolução e fortalecimento. Afinal de contas, a partir dos 4 anos, a motricidade fina pode sim começar a ser desenvolvida. O que eu quero dizer com motricidade fina? Escrita. Então, a partir dos 4 aninhos, com esses dedos bem fortalecidos, nós já temos condições de dar, por exemplo, giz de cera, lápis de cor. Claro, antes disso, é claro que a criança pode, mas no sentido de cobrar o aprimoramento do comportamento. A partir dos 4 anos, a pega do lápis precisa ser já bastante precisa. Essa criança já tem condições de ser cobrada para uma pega precisa do lápis. Afinal de contas, ela teve esses anos anteriores de muito estímulo, fazendo bolinha de papel, apertando massinha. Existem N atividades que podem contribuir para as habilidades manipulativas se fortalecer. Uma outra habilidade motora importantíssima no desenvolvimento é o controle motor. Esse controle vai trazer pra gente a intenção até do controle inibitório. Então, o controle motor vai favorecer essa criança principalmente ao equilíbrio, tonicidade, todo esse arsenal de habilidades motoras, ele vai trazer pra gente uma necessidade de planejamento e organização. Quando a gente pensa no controle motor, a gente vai falar sobre equilíbrio. Então, essa segunda habilidade, que é o controle do equilíbrio, ela tem algo importantíssimo que a gente vai dividir em 2 etapas. O controle do equilíbrio estático e dinâmico. O estático é quando o centro da gravidade, ele permanece estático e o nosso corpo, portanto, corresponde a esse equilíbrio. Então, por exemplo, quando eu fico em pé, no chão, o meu centro de gravidade está estático e eu consigo me equilibrar. Agora, quando eu preciso, por exemplo, me equilibrar, aonde o meu centro de gravidade ele é dinâmico, eu, por exemplo, ficar em cima de um gira-gira, que aquele meu centro de gravidade não será fixo, é um outro desafio. Então, a criança, nessa fase da pré-escola, é muito importante que a gente desenvolva esse controle motor, que é o controle do equilíbrio. O controle do equilíbrio, então, pode ser tanto estático quanto dinâmico e ambos precisam do aprimoramento até o 6º ano de vida. E nós temos a terceira habilidade, que vai ser o controle locomotor, que é justamente a questão do andar, é justamente a questão da tonicidade desse andar, então o quanto essa criança consegue correr, essa questão do ir contra a gravidade, literalmente. Então nós temos essas 3 habilidades que ao longo da pré-escola, da idade pré-escolar, essa criança precisa se aprimorar. Afinal de contas, lá no 1º ano do Fundamental 1, essa criança vai tendo bastante condição de fazer a pega do lápis corretamente, ela vai tendo condições, por exemplo, de especializar comportamentos, então o futebol dela fica muito aprimorado, jogar queimada começa a ficar muito mais aprimorado porque ela tem mira, então todas as brincadeiras e todo o comportamento, até mesmo esportivo, começa a ficar muito mais possível, porque a criança tem, a partir dos 6 anos, uma vez com o desenvolvimento motor plenamente satisfatório, ela tem como se especializar em movimentos posteriormente. Então, os esportes são muito bem-vindos, claro, em qualquer idade, mas a partir dos 6 anos é muito bem-vindo o esporte onde a criança pode se especializar em um comportamento motor específico. Isso pode ser muito bom, inclusive para concentração, para foco de atenção e, portanto, de memória. Afinal de contas, nós estamos repetindo comportamentos e essa criança vai consolidando aprendizados. Bom, o desenvolvimento motor é para a vida. Ele é um desenvolvimento constante, ele é gradativo e ele é vitalício. Nós podemos nos aprimorar quanto ao comportamento motor o resto da vida. Mas sim, é na pré-escola que tudo começa a se desenvolver e, portanto, nos dá a possibilidade de uma especialização futura. Então, invista no desenvolvimento motor do seu filho, do seu aluno, da criança que está pertinho de você, porque desenvolvimento motor é uma habilidade para a vida.
Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, aprendido muito com ele. Afinal de contas, o desenvolvimento infantil é um grande mar de conhecimento. Nós temos muito para entender sobre ele. Claro, eu estou aqui à disposição de vocês para promover esse aprendizado juntos. Até o próximo vídeo com mais desenvolvimento infantil, com mais psicologia e com mais neurociência.